Legal, que bacana. Então, Kevin, assim, nossa segunda pergunta. Por que você se sentiu, depois que você chegou lá na ETDUFPA, teve a oportunidade de fazer, de organizar um espetáculo depois do técnico, né? Para concluir o seu técnico lá na ETDUFPA. Por que você se sentiu motivado a criar o grupo Engrenagem? Então, como muitas coisas na minha vida, não foi premeditado, não foi pensado, o Grupo Engrenagem foi uma oportunidade que apareceu e eu resolvi acolher. No final do meu técnico, eu tive um processo de prática de montagem, que é a última prova do curso de teatro, que a gente tem que montar um espetáculo com a nossa turma. E eu vivi um processo muito estressante, que era que o meu professor, ele estava montando um espetáculo, mas ele não entendia o que espetáculo que ele queria montar. Então, tipo, às vezes ele falava assim mesmo, o processo vai te dizer. E isso me agoniava muito, porque, tipo, tudo que ele não tinha uma noção, uma ideia, ele falava que o processo ia te dizer. E até hoje teve coisa naquele espetáculo que eu não entendi. Ou seja, o processo não me disse nada. Então, quando eu terminei o curso de ator, eu tinha uma oportunidade para escrever um projeto para novos encenadores, que era um projeto do GTU, que dá uma oportunidade de uma primeira direção teatral para um recém-formado do curso de teatro. E aí a Patrícia, né, conversando comigo um dia, falou, a gente pode montar um espetáculo. E aí eu escrevi um projeto junto com ela, e aí comecei a selecionar pessoas para incluir na equipe técnica. A Patrícia já tinha umas 2 experiências no GTU, então ela me dava umas dicas assim, olha, convida uma pessoa pra música, convida uma pessoa pra maquiagem, convida uma pessoa pra isso, uma pessoa pra aquilo. E aí, como eu tinha um espetáculo que eu escrevi inspirado numa história que eu tirei de um mangá, eu gostava muito, que era um mangá que eu lia com a minha prima, Julia Contente. E aí, um dia, chegou num volume e eu falei, meu Deus, esse seria lindo no teatro, essa história ela é muito importante pro momento que a gente vive. Naquele momento era um momento em que a tecnologia ela não estava como ela está agora, não tinha WhatsApp naquela época, o telefone ainda não tinha assumido todas as funções que eles assumem hoje em dia. E a história falava da perda da humanidade, da busca pela perfeição utópica e da evolução tecnológica até ela substituir por completo o ser humano. E eu, naquela época, eu achava esse tema muito pertinente, eu acho pertinente até hoje. E Black Mirror tá aí para também nos alertar e abrir nossas consciências pro nosso uso da tecnologia. E o espetáculo também falava disso. E resolvi fazer esse projeto. E graças a Deus esse projeto passou. Eu tive acesso à minha primeira direção. E aí, por conta do meu trauma, da prática de montagem do técnico, eu estudei muito em tecnologia, eu fiz um curso técnico, inclusive de informática. Eu estudei muito sobre a cultura oriental, sobre o significado das cores. Eu estudei muito sobre a inteligência artificial, sobre esse sistema, o Android. Ele estava começando a ser testado nos telefones na época. Tinha os Androids na peça. E aí, eu não queria ser o diretor em que as pessoas falassem assim, me perguntassem alguma coisa e eu não saberia responder e tivesse que dar uma resposta vaga pra pessoa, assim, dizendo, o processo vai te dizer, um dia lá no futuro tu vai entender isso que tu tá fazendo. Não, eu queria ter a resposta, eu queria dizer pro meu ator, olha, você tá fazendo isso, porque é inspirado nisso, porque tem isso aqui. Tinha uma questão que o personagem principal da peça, ele tinha um drama muito forte, porque ele era taxado como uma pessoa burra. E aí algumas pessoas achavam isso muito engraçado. E eu falava assim, gente, é porque no Japão, que tem um sistema de ensino completamente diferente do nosso, você ser uma pessoa burra é uma ofensa enorme. Isso no Japão causa até depressão, causa suicídio. Então você precisa entender que nesse espetáculo, que tem essa essência japonesa, isso é muito sério. Então eu não tinha esse negócio de dizer para um ator, não é isso que eu quero, o processo vai te dizer, tudo tinha um significado, tudo tinha uma vasta pesquisa. A Olinda Charoni, que era uma das coordenadoras do projeto, ela me deu um livro que eu tenho até hoje, que é sobre a história do quadrinho japonês do mangá, que também foi onde eu descobri que os mangás são inspirados num teatro que tinha no Japão. Então, pra mim, tudo estava conectado. Eu até falava que o nome do projeto, o subtítulo era Mangá, Teatro e Tecnologia, que eram aquele espetáculo era a união de todas essas 3 linguagens. E aí eu comecei a dirigir o Horizonte de Aço, sendo diretor, sendo dramaturgo, sendo figurinista, sendo cenógrafo,
E não teve nada nesse espetáculo que eu não tinha a minha mão. E aí, quando acabou o processo do GTU, eu vi que eu tinha um elenco muito bom, eu tinha pessoas muito talentosas, eu tive pessoas muito criativas trabalhando comigo, e aí eu sugeri que a gente montasse um grupo, que foi quando a gente montou o grupo Engrenagem. Engrenagem também veio desse espetáculo, né, que falava sobre tecnologia, e aí a engrenagem ela está fortemente ligada à evolução tecnológica, porque a engrenagem é o que movimenta, então acabou virando o nome do grupo. Foi nessa época que a gente se conheceu, né? Minha prima, a Júlia Contente, ela fazia a preparação de voz, e aí ela me indicou a Dejana para também... a gente era grude na universidade no tempo. Também, eu fui até na UFPA te conhecer, a primeira foi. Primeira vez que nós nos vimos foi lá na UFPA, lá no campus do Guamá. Nessa época, pra mim... Na ateliê de arte na UFPA, famoso. Nessa época, ir pra UFPA, pra mim, era o mesmo que fazer uma viagem. Não era um percurso que eu fazia. Agora tu imagina pra mim, né? Todos os dias. Imagina. E aí, foi isso, sabe? As pessoas que trabalhavam comigo, tanto na equipe técnica quanto no elenco, foram pessoas que me tocaram de uma forma que eu nunca tinha sido tocado pela arte, que é assim, de você... fazer um trabalho em harmonia. Por exemplo, todo mundo que me encontra, que fez Horizonte de Aço, que hoje em dia, mesmo que não faça teatro, fala que foi o espetáculo que foi mais bem organizado, que foi o espetáculo em que as pessoas tiveram acessos e conhecimentos a tantas coisas que elas nunca tiveram em nenhum outro processo. Os atores tiveram aula de maquiagem, a preparadora corporal, que foi a Giovanna Miglio, ela fez todos os exercícios do livro A Preparação do Ator, do Stanislavski, que era o teatrólogo que a gente estava usando na montagem. Tudo tinha um significado. Hoje em dia alguém pode até dizer, o GTU teve um espetáculo que o melhor espetáculo foi o tal. Mas assim, com relação a processo, a significado, a aprendizado, o Horizonte de Aço ele foi sim o GTU que foi o mais que se destacou, muito antes da estreia. E eu trabalhei em muitos dos outros GTUs antes e depois. Muito antes da estreia do espetáculo a gente já saiu com figurino e maquiagem. Porque tudo que eu botei no cronograma, eu seguia a risca o cronograma. Tinha o dia a dia no comércio, era naquele dia ia ser resolvido, o dia de pegar o figurino era aquele dia, aquilo ia ser resolvido. Nada de postergar. Nada saía do cronograma, e quando saía a gente ficava tranquilo, porque a gente ainda tinha muito tempo. Então foi um projeto, foi um momento dúbio para mim. Foi um momento que eu soube que eu poderia dirigir um grupo, que eu poderia coordenar projetos e escrever projetos, porque eu tinha a preparação e a dedicação de fazer as coisas acontecerem no tempo que elas tinham que acontecer. Eu nunca gostei, antes de participar de espetáculo, que eu só recebia o figurino no dia. Nunca gostei de fazer espetáculo que a gente só via o espetáculo basicamente no dia. Então isso não tinha nesse meu projeto. Tem até uma fala do Fábio Lima que ele fala que em todos os espetáculos que ele trabalhou, que eu não estava, ele se sentia desesperado no dia de estreia. Ele falava, cadê Kevin Braga? Por que as coisas não estão prontas? Porque isso sempre foi uma característica do meu trabalho. As coisas estão prontas no dia que tem que estar pronto. E Fábio Lima foi coautor dessa peça? Sim, eu já tinha uma dramaturgia escrita, mas eu tive a humildade, eu sempre tive isso na minha carreira, de pensar assim, eu tenho uma coisa, mas eu conheço uma pessoa tão inteligente que pode me ajudar a contribuir nesse processo. E o Horizonte de Aço tinha muitas coisas disso. Por exemplo, eu já sabia a música que eu queria, eu já sabia a coisa que eu queria, mas tinham pessoas que eram muito melhores do que eu para trabalhar junto comigo. Então, eu fiz um convite pro Fábio Lima, pra gente assinar a dramaturgia. A gente assinou a dramaturgia junto. Teve muitas coisas que o Fábio Lima me trouxe, que foram muito, muito legais, e a gente discutiu muitas coisas. E a coragem do Fábio, né? Porque não é todo ator. Olha, gente, no final... O Fábio Lima ele ainda fazia parte do espetáculo. Ele foi um dos atores, ele fez teste pra fazer o personagem dele. E ele acabou sendo o melhor, e ele acabou ganhando o personagem. E o espetáculo era ousado, gente. Porque além de toda essa perfeição que o Kevin trouxe do Japão e dele próprio, né? Porque tudo que ele mexe é perfeito. Fica beirando a perfeição, senão não chega lá. Então, além de tudo, chocava, e era ousado, porque o personagem principal, ele ficava nu, tinha nudez no final da cena. Era o final do espetáculo. No início e no final do espetáculo. Abria a cortina, já tava lá a bunda do Fábio. Então eu levei algumas pessoas conhecidas e causou um impacto, assim, na galera. Impressionante, gente. É muito ousado e é muito legal discutir sobre isso também, né? E essa questão da nudez foi uma questão do Fábio. Ele queria ficar... Eu nunca escrevi isso nunca estava na peça, mas ele me disse uma vez, assim, que como a gente vive no teatro, a gente vive de argumentos e justificativas. Ele disse pra mim que o personagem dele estava no momento de vulnerabilidade
e que ele achava, o momento em que ele achava mais vulnerável da vida era quando a gente tinha que ficar nu Chegou até me diante de outras pessoas. Então, isso é verdade. então, tanto na cena do final como na cena do início, ele aparecia no espetáculo nu, do momento de muita vulnerabilidade do personagem dele. E eu deixei ele fazer esse chorando muito, se rastejando, né? Eu deixei ele fazer esse personagem completamente nu. Eu não esqueci até hoje, eu tenho a imagem na minha cabeça, porque realmente te impressiona. Então é isso que foi o sucesso, um dos aspectos de sucesso do Horizonte de Ácido, além de toda a composição, tudo foi muito maravilhoso, muito perfeito, foi essa questão de tocar, né? Aquela história ser muito significativa naquele momento, na contextualização da tecnologia, para onde vai essa tecnologia, o que vai acontecer, será que a tecnologia vai mandar na gente, a gente vai mandar na tecnologia. Além de tudo, tinha a história desse ser humano que tinha todas as ferramentas, todo o domínio sobre uma inteligência artificial, mas que ao mesmo tempo se sentia um nada. Tinha uma vida pessoal assim muito medíocre, né? Ele foi traído, então é uma dicotomia muito interessante. Até hoje, algumas pessoas mandam uma mensagem pra mim no Facebook e falam assim, então eu era o diretor do Horizonte de Aço, né? Aí eu falo sim, e as pessoas falam que foi um dos espetáculos que eu dirigi e que elas saíram mais reflexivas, assim, elas saíram pensando muito com relação ao que elas buscam e com relação ao que elas valorizam, porque o espetáculo também falava disso. E eu fico muito feliz quando alguém me fala que saiu de algum espetáculo e foi refletir, porque é isso que a gente busca quando a gente está fazendo arte, né? Quando a gente está fazendo arte. Quando a gente vê um quadro, o pintor quer passar pra gente alguma coisa. Quando a gente vai ver um espetáculo, o autor quer, os atores, eles querem que a gente tenha, que aquilo atravesse a gente de alguma forma. Então receber esses feedbacks pra mim sempre foram coisas muito, muito boas. E Kevin, falando em questões viscerais, eu não posso deixar, porque assim, no Engrenagem a gente viveu muitas experiências. Eu tenho muito tabu dentro de mim. O teatro, ele trabalha muito os teus tabus, né? Então o Kevin, ele foi uma pessoa muito visceral em todos os espetáculos dele, né? Tinha os leves, mas o leve, entre aspas, Asas de Belém, por exemplo, traz várias críticas, várias temáticas que a gente pega no pé mesmo das autoridades, das pessoas, busca aquele ridículo, né? Que o teatro ridiculariza a questão do ser humano, né? Os erros, né? As falhas, as imperfeições. E teve um espetáculo que eu confesso que eu participei dos ensaios, mas era muito forte pra mim. E eu não consegui assistir esse espetáculo, eu não assisti nenhum. Mas Memórias. Foi Memórias e Memoriais, né? Porque esse espetáculo teve até sangue literalmente dentro da coisa. O Alistair se cortou no ensaio, né? Ele era muito forte, o Alistair ficava com uma faca. E ele ameaçava todo mundo com essa faca. E eu acreditei nisso. Foi uma das cenas mais traumáticas que eu vivi no ensaio, lá na Casa dos Palhaços. Eu me lembro que teve um dia, que nessa época, foi 2013, que a Dejana mandou uma mensagem pra minha amiga, quando era o espetáculo, eu falei, amiga, já foi. Foi. Mas aí eu vou te confessar, foi intencional. Sabe, porque eu realmente precisava me trabalhar muito pra assistir aquele espetáculo. Aquele espetáculo, ele é muito forte, ele é forte até se você parar pra ler. E aí meu pai foi assistir, ele disse que ele nunca mais ia assistir aquele espetáculo. Pra você ver. Era um espetáculo que falava de um tema delicado, né? E falava de uma forma dramática, que era uma forma que... É um tipo de teatro que as pessoas, elas quem gosta, gosta, e quem não gosta, não drama pesado, não gosta. Era um espetáculo que falava sobre problemas de família, gente. Nessa época, eu tava passando por muitas coisas, e eu queria muito falar sobre esse tema, que era um problema de família, e aí eu trabalhei muito com os problemas de família das pessoas que estavam no elenco do espetáculo. E foi um espetáculo, assim, bem forte. A gente fez 2 temporadas. Esse espetáculo, por mais que ele tenha sido forte, tem pessoas que gostam muito dele. Eu penso no futuro... Inesquecível, né? Eu penso no futuro fazer um casting e remontar o espetáculo. Mas é um espetáculo, assim, que tem que ter estômago. Tem que ter muito. Porque tu te deparar, assim, com os porões da sociedade. Porque são os porões mesmo. Como a gente já viu em vídeos anteriores aqui no canal, que a gente falou sobre sexualidade, em que as pessoas insistem em deixar a sexualidade nos guetos escuros, mas sabem que ela existe, mas querem manter lá. A mesma coisa foi o que aconteceu. Esse espetáculo, eles tinham 10 atores. Ele terminou com 5. Porque era muito forte. Teve um dia... Os atores me escreviam algumas coisas das famílias deles e eu transformava a dramaturgia junto com o Fábio Lima. E aí teve um dia que uma atriz ouviu a história dela sendo contada por outra atriz e pra ela foi muito forte e ela teve que abandonar o espetáculo. Gente, no espetáculo? No ensaio. Nos ensaios. Ah, tá. Pois é, toda vez eu me preparava muito para esses ensaios. E eu trabalhei a música, né, parte corporal, porque a música desse espetáculo era muito, muito bacana. Infelizmente a gente só conseguiu manter 2 temporadas desse espetáculo, mas era uma música que... Era um espetáculo que, apesar de tudo,
ele tinha a proposta que os atores fizessem a trilha Qual foi sonora. o pensador que você se foi Stanislavski? Foi o Arthur, Antônio Arthur. E teórico, né? Era um espetáculo, era Teatro da Crueldade, e aí os atores tinham proposta que os atores se iluminassem em cena e também fizessem a trilha sonora. Então, por exemplo, era essas construções sonoras que a Dejana tinha que fazer. Tinha uma cena de orgasmo, tinha uma cena que falava sobre orgasmo, e todos os personagens, fora o personagem que estava dando o texto do orgasmo, tinham que fazer sons em que eles estavam tendo relações sexuais, ou sozinhos, ou com outras pessoas. Tinha uma cena em que eles estavam comendo numa mesa, e eles não comiam nada, eles tinham que fazer sons que a gente faz quando a gente está comendo. E a gente trabalhou muito percussão corporal, né? Todos os sons que vocês imaginarem, a gente trabalhou durante as oficinas que os atores ficaram. Cada membro do espetáculo ficava responsável por uma oficina, e eu trabalhei percussão corporal com eles para justamente reproduzir isso, né, no espetáculo. Sim. Essa época do grupo era uma época assim que a gente tava assim 220, a gente tinha uma energia de adolescentes assim enorme. E a gente era bem assíduo. Tipo, a gente acabou de fazer o Horizonte de Aço, a gente já tava fazendo Asas de Belém. Asas inesquecível. E pra mim, assim, todas as pessoas com quem eu trabalhei, graças a Deus, eu sempre tive uma boa relação, uma boa comunicação. E a Dejana foi uma das pessoas da música que tipo, eu nunca me imaginava fazendo espetáculos com música ou com canto, porque é muito difícil em Belém você ter uma pessoa da música que acompanhe os ensaios, e do teatro você tem que fazer parte. Não importa se você vai abrir a cortina, você tem que fazer parte, você tem que ir pro ensaio, porque você tem que saber a hora que você vai abrir a cortina. Então, eu sempre tive essa dificuldade, porque os músicos de Belém, eles trabalham na noite, às vezes a gente só tem ensaio à noite, às vezes eles não estão bem no final de semana porque trabalham na noite, trabalham na madrugada. Então era muito difícil você ter alguém que assumisse essa parte e realmente fizesse. E eu não poderia fazer, porque eu não toco nada, então eu não toco e mal canto. Então, ter te conhecido foi fundamental, assim, tipo, tem que ter as músicas do Asas de Belém, a gente só consegue ter aquele espetáculo daquele jeito, graças a Deus a gente tem filmado musicalmente, porque eu te conheci, porque a gente insistiu naquele projeto. E também teve a música também depois da Caravana, que também foi muito bonito. Tá registrado porque eu não lembro. Eu não lembro se tá registrado, mas eu acho que sim. Não lembro das músicas. E foi parcerias, né? Os atores fizeram a letra e eu fiz. Então, esse processo foi muito bom. De formação do grupo foi muito importante pra gente. Eu acredito assim que naquela época assim, a gente conseguiu extrair o máximo que a gente tinha de tudo que a gente tinha. De criatividade, de determinação, de força, de foco. E até hoje... De organização, até hoje... Apesar de sermos desorganizados, a maioria no grupo. Até hoje eu lembro dessa época da minha vida assim, com muito carinho. A gente muito nas praças de Belém, né? A gente ensaiava na praça, a gente ensaiava em tudo por aí. A gente olhando pra trás agora dá uma saudade, porque é uma coisa que te força a sair da rotina. O teatro, né? As artes como um todo. Mas eu tenho encarado esse desafio com o Kevin, porque, tipo, até a gente, quando a gente faz um trabalho musical, a gente é muito... agora tocar ali, a gente chega a tocar, é uma coisa mecânica, às vezes fica uma coisa mecânica. Quem toca em barzinho sabe, a gente tem que aguentar a chatice de cliente, a gente tem que aguentar o cigarro do cliente lá. Eu não aguentei 3 meses cantando na noite em barzinho. Então, o teatro, gente, ele traz uma proposta, é uma terapia, né? É um desafio. É um desafio, uma terapia, tu sai da tua rotina, tu trabalha a tua criatividade, tu não fica ali só reproduzindo as coisas, tu trabalha a tua criatividade. E pra mim, eu me alinhei mais a esse tipo de linguagem, né? Que eu sempre quis muito explorar todas as linguagens. Teve uma fala tua que pra mim foi muito importante, porque às vezes a gente faz umas coisas que a gente não tem, às vezes, a gente não tem um entendimento total do que a gente faz, né? Porque a gente tá fazendo. Mas teve uma fala tua pra mim que foi muito importante no final do Horizonte, que foi que tu sentia muita admiração por eu ser uma pessoa que começava uns projetos e realmente terminava. E ia até o fim com os projetos, porque... A terminativa, que muitas vezes eu não consigo. Depois eu fiquei pensando muito sobre isso e realmente, assim, eu não conseguia pensar numa coisa e não terminar ela. Não terminar. Ela ia sair, tipo, no Asa de Belém ainda tinha muita gente, tipo, o GTU, o Horizonte de Aço, fechou com 20 pessoas. E no início a Asa de Belém tinha 20 e poucos. Só que depois as pessoas foram saindo porque elas viram que era muito difícil ter um grupo de teatro. E ele não é bonzinho não, tá, gente? Ele brigava com a gente. Era muito difícil ter um grupo de teatro que não tem mais apoio da faculdade, da Universidade Federal, que não tem um espaço. Então a gente tinha físico. que ser bem... Então as pessoas elas foram tinha realmente... que ser bem responsável. Elas foram vendo que não era vivência. E tinha uma pressão, porque tem que ter, né? Você começa uma grupo coisa... não era pra todo mundo. Exatamente, você tem um grupo...
e você é o líder daquele grupo. O Kevin, por mais que ele não goste de ser chamado de líder do grupo, mas ele era o líder, inevitavelmente. Entendeu? Então as pessoas, elas tinham a cabecinha de vento. A gente tem a cabecinha de vento. A gente que o Kevin, tá toda a responsabilidade no Kevin. Então a gente fica tranquilo. E o Kevin tinha que chamar a gente, né? Tinha que dava esporro mesmo. Mas eu achava até os esporros do Kevin, eu achava engraçado que eu ria. Mas tinha gente que não aguentava, tem gente que é muito sensível, né? E as pessoas também desistiam por conta disso. Mas quando a gente tá num contexto de teatro, é muito comum. Sim. É muito comum essas chamadas, né? Isso... Inclusive, assim, eu na minha fase de curso velho, na minha fase de escola de teatro, eu fui tratado assim com muita grosseria pelos meus diretores. Hoje eu entendo como grosseria. Mas assim, eu sempre achei aquilo tão normal, porque eu sempre vivi nesse contexto em que os professores tratam a gente com grosseria. E assim, tipo, sempre tentei não chegar naquele nível com ninguém. Assim, às vezes eu até preferia deixar pra dizer depois, conversar depois, porque não é da minha natureza, assim, ficar tratando as pessoas mal. Teve processos, assim, que eu tive desentendimento com atores, não no grupo Engrenagem, mas que até hoje eu fico reflexivo sobre se realmente eu... Mas era engraçado. Eu te entendia na época por causa porque, assim, ele tinha tudo no cronograma, entendeu? E ele queria que a gente seguisse aquele cronograma. Então ele cobrava do jeito dele, né? As cobranças dentro da roda de conversa, a gente refletia sobre aquilo. Não, realmente, ele tá com toda a responsabilidade, né, nas costas dele. E não era com tratamento chulo, era chamada de atenção mesmo séria, né? Porque eu preciso de trabalhar com pessoas que nem assim com o Kevin, porque eu não sou disciplinada. Então eu achava muito importante trabalhar com ele. E aí, assim, teve muitas coisas que aconteceram que pra mim foram muito fundamentais. Por exemplo, quando a Dejana fez a preparação de voz junto com a Júlia do Horizonte de Aço, mas ela me trouxe uma apostila com um monte de coisa que eu tenho até hoje lá em casa numa pasta cheia de coisas de voz, de exercício, de parte também que é mais da biologia, pra gente entender o que é a traqueia, o que é um músculo do diafragma, etc. E eu ficava assim, meu Deus, eu estou trabalhando realmente com pessoas que entendem do que estão fazendo. Nesse espetáculo, a Dejana depois ela assumiu a sonoplastia do espetáculo, que eu acho que para ela foi uma coisa completamente nova. Então eu sempre levei as pessoas para fazer algo além daquilo que elas poderiam fazer. Porque eu sempre acreditei que a pessoa sempre pode fazer mais, sabe? E para algumas coisas, algumas pessoas funcionavam, outras não, mas aí as pessoas sempre acabavam se encontrando.